Olá! Hoje eu estou aqui para conversar com você sobre a comunicação não violenta no atendimento ao público. Então, se você vende algum produto ou serviço, ou se no seu dia a dia você lida aí com várias pessoas, preste atenção aqui, tá bom? E eu vou começar falando sobre uma história de uma situação que aconteceu há pouco tempo com uma amiga minha. Olha só. A minha amiga trabalha vendendo roupas e calçados, então tem algumas lojas que ela vai frequentemente para comprar por causa dessas vendas que ela faz. Aí esses dias ela estava numa loja de calçado e ela foi só para pagar uma conta, para resolver lá uma coisa. E aí a atendente falou para ela assim: "Ah, tem uma outra loja nossa aqui perto que está com umas promoções bem legais, você quer passar lá para ver?" E aí minha amiga disse: "Não, eu não estou bem hoje para comprar." Daí a moça disse: "O que você tem?" Daí ela disse: a minha amiga, né, falando. Disse: eu tô com crise de ansiedade, eu tô muito angustiada, não tô conseguindo raciocinar direito, então hoje não é um dia para fazer compras." Aí a atendente, pensando na venda que ela precisava fazer, né, porque ali ela ia direcionar para outra loja, mas teria participação dela, ela poderia ter insistido, né, e ter argumentado. E sabe o que ela fez? Ela disse: ela continuou conversando ali, daqui a pouco ela, só um pouquinho que eu vou ali buscar uma coisa para te mostrar. Aí ela foi no jardim da loja, pegou uma flor, eu tenho a foto aqui, e colocou um bilhetinho junto. E escreveu o seguinte: "Confia em Deus que tudo isso vai passar, e estou aqui para o que você precisar." Aí entregou para minha amiga a flor com esse bilhetinho. Aí eu fiquei aqui pensando, né? Provavelmente essa atendente nunca estudou comunicação não violenta. Eu não a conheço, né? Estou aqui acreditando que não tem estudado. Agora, o que ela fez é muito comunicação não violenta. E sabe por que isso acontece? Tem pessoas que naturalmente são compassivas, empáticas, e o Marshall Rosenberg, que é o sistematizador da CNV, ele justamente começou a estudar comunicação não violenta e a sistematizar porque ele percebeu que para algumas pessoas era muito natural essa doação, né, esse cuidar do outro, esse amor, esse carinho. E para outras pessoas isso não era tão natural assim, precisava ser desenvolvido ou pelo menos ser resgatado, né? Porque eu acho que isso está em cada um de nós. Às vezes está meio lá escondidinho, né, com algumas cobertas, algumas camadas em cima, mas a nossa essência é compassiva e empática. E aí, o Marshall Rosenberg, então, ele percebeu que essas pessoas que tinham, na época, né, em que ele estava vivo, que começou a estudar isso, essas pessoas que tinham esse lado mais natural, mais humano, mais empático, elas tinham uma forma de pensar, elas tinham um comportamento comum. E aí ele começou, então, a estudar isso e trouxe para a gente essas ferramentas que a gente tem hoje na comunicação não violenta, que é para acender isso, né, esse nosso lado compassivo e humano. Então, para algumas pessoas, isso é muito comum e muito natural. Eu até costumo dizer que aqui em casa, o meu marido, sem estudar comunicação não violenta, porque ele não estuda isso, né, esse assunto, muitas vezes ele tem mais presença e mais escuta do que eu, que estudo, porque para ele isso é mais natural do que para mim. E é por isso mesmo que eu estudo, porque é uma habilidade que eu venho querendo desenvolver e não é assim que eu já nasci dessa forma naturalmente, assim, né? Isso não é tão simples para mim, eu preciso desenvolver e estudar para ter. Então, voltando ao exemplo da loja que eu trouxe, né? Essa atendente, é claro que ela precisa vender. Quem trabalha com vendas precisa vender, né? Agora, o que você acha que aconteceu nessa relação entre a minha amiga cliente e a vendedora? A minha amiga, eu aposto que a próxima vez que ela precisar comprar calçado, ela vai nessa loja e nessa atendente. Porque ela se sentiu escutada, ela se sentiu vista por essa mulher. E a atendente, eu acho que a intenção genuína dela era realmente ajudar, apoiar essa cliente. Agora, o outro lado disso, a outra consequência, é que ela, muito provavelmente, em algum momento vai acabar fazendo uma venda por causa disso, embora essa não fosse a intenção principal. O Marshall Rosenberg falava que a todo momento a gente está buscando atender necessidades nossas. Eu já falei disso em outros vídeos e até mandei para quem pediu lista das necessidades humanas universais, né? Que são várias que a gente está sempre buscando atender. E quando um cliente vai numa loja, ele está buscando atender necessidades humanas universais. E isso não é simplesmente aquele produto ou serviço, né?
Quando, por exemplo, uma pessoa vai numa loja para comprar uma roupa, um calçado, quando é para ela mesma, ela está buscando, provavelmente, atender necessidades de autoestima, de harmonia, de beleza, de conexão com outras pessoas. Talvez é uma roupa para ir numa festa, ou num trabalho, para ela se sentir mais confortável em algum lugar, então talvez esteja buscando conforto também, pertencimento, né? A gente muitas vezes se veste também buscando pertencimento, fazer parte de um grupo, né? A gente costuma querer estar de acordo com o ambiente em que a gente está. Então, pensando nisso, que a gente está sempre buscando atender necessidades, a gente pode ver que uma pessoa que vai comprar alguma coisa também tem necessidades ali que ela está buscando atender. E nesse caso dessa minha amiga, ela estava com necessidades também de apoio, de segurança, de conforto, de carinho, de conexão. Necessidades essas que essa vendedora ajudou a atender. Talvez não com tudo isso tão claro assim na mente, agora de alguma maneira ela sentiu isso, a vendedora, né? Então, eu tô gravando esse vídeo aqui para dizer para você que trabalha assim com atendimento ao público, com vendas, para você aproveitar essa oportunidade de conexão com as pessoas. Isso é bom para quem dá e para quem recebe. Para quem dá essa atenção e esse carinho e claro que para quem recebe também. Eu tenho certeza que essa atendente, ela ficou muito mais feliz e realizada por ter se conectado e ajudado essa pessoa do que se ela tivesse vendido um calçado. E aí, se em outro momento ela vender, legal. Agora, essa realização de ajudar, de se conectar, isso tem um poder na gente que é muito legal. Então, fica esse convite para você perceber as pessoas que chegam perto de você, do que elas estão precisando. Você pode talvez perguntar, fazer palpite se tiver esse espaço. Agora, muitas vezes, só a gente se conectar com isso já é muito poderoso, porque traz presença para aquela relação e para aquela escuta. Traz conexão, traz humanidade, que é o que a gente está precisando muitas vezes, né? Se humanizar, olhar para o outro como um humano e olhar para a gente como um humano também. Pessoas aí com sentimentos, com necessidades em comum muitas vezes. Então, para a gente realmente olhar para o outro e olhar para si mesmo. E se conectar com as necessidades, pensar nisso, é uma ferramenta bem poderosa nesse sentido. Então, aproveite as relações, aproveite as pessoas que chegam até você para se ligar nisso. O que essa pessoa está buscando? Do que ela está precisando? Quando ela me pede um calçado, uma roupa, quando ela chega aqui para procurar o meu serviço, ela está atrás do que exatamente? E aí, investigando isso, mesmo que seja só pela mente, sem falar nada, a gente consegue entender melhor a pessoa. E aí fazer um trabalho muito mais efetivo, mais bem feito, né? E acima de tudo, também se sentir melhor. E sentir que está ajudando outra pessoa a ficar melhor também. Então fica esse convite para você. Esse podcast aqui, esse canal é para a gente conversar mais então sobre comunicação não violenta, autoconhecimento e saúde mental. Então, nos próximos vídeos, nos próximos episódios, a gente fala mais em relação a esses assuntos, mas aqui já fica então uma chave para a gente ir abrindo portas, né, nesse nosso autoconhecimento e também nesse conhecimento do outro. Tá bom? Até a próxima!